Gente, seguinte, eu tô vendo muito vídeo de agricultores jogando comida fora, jogando a produção fora, né? Jogando no lixo, no mato, dizendo que é melhor perder do que vender porque está muito barato e tal. E assim, um monte de gente reclamando, falando que isso é cruel, né? Porque um monte de gente está passando fome, passando necessidade, podia doar essa comida. E aí esses vídeos geram muita revolta e o pessoal falando, tá vendo? O pessoal do agro é tão egoísta que eles jogam comida fora em vez de alimentar quem tem fome, só para fazer o preço subir, né? Só pensa no lucro. Enfim, tem várias coisas que a gente precisa falar sobre isso, tá? Não é só isso não, embora isso também não seja mentira. Mas olha só, eu vou mostrar para você um resuminho, alguns trechinhos desses vídeos do pessoal jogando comida fora. Dá uma olhada. 11 horas e 10 minutos. Olha, eu jogo aqui na região de IBC aí, tá vendo? Olha a cebola aí, jogando fora, viu? Gente, eu vou registrar esse momento aqui que eu nunca vi uma atitude dessa aqui não, essa ação aqui, ó. Melancia jogada fora. É cabra dura, já peguei uma pra mim, queria levar a mais, não dou conta. Foi maquinada, tá no galpão, mas tá toda estourando, capa d'água, bico d'água. Aí trouxe os meninos aqui pra tirar o meio dos sacos. Jogando tudo no mato, ó. Tá entendendo? Bola não presta não, tá toda estourando. Tem hectare de cebola aí. Tem preço. Pra fora. Jogar aqui fora, ó. Tá entendendo? Manga boa aqui, ó. Manga boa que dá pra chupar, ó. Refugo, ó. Olha a qualidade aí, ó. Tá entendendo? Tá se perdendo aí, ó. Refugo sobra, ó. Boa, tá entendendo? Ó, pessoal, tanto de banana aí, ó, perdido aqui, ó. O sol já queimou um bocado, ó. Dá pra vocês verem aí, ó. O dono não conseguiu vender não, banana tá barata, viu, pessoal? Tá toda se perdendo aí, já tem um bocado maduro, ó. É de fazer dó, né? Olha aí, ó. Os produtores trabalham pra se lascar. Quando chega lá a colheita, não tem preço, né? É de cortar coração, pessoal, ó. A gente vê uma cena dessa, tá mostrando pra vocês aí. Enfim, tem vários outros que estão circulando aí, as pessoas estão reclamando muito disso. Aí vamos lá, vamos analisar essa situação com calma, tá? Porque tem dois motivos que levam a isso. Claro, você viu aí, pelo menos dois motivos diferentes nesses vídeos aí. Um deles é o preço, falando que o produto não está compensando ser vendido, que estão jogando fora. E o segundo, você viu que tinha um vídeo ali do cara falando que a cebola estava estragada. Ah, tá estourando tudo aí, tipo, a cebola não vende, porque, inclusive na sequência do vídeo, não tá esse trecho aí, ele fala que quando vende o pessoal devolve porque a cebola não tá boa. Então, tem produção perdida, de má qualidade. Aquele vídeo das melancias também tem um trecho que o cara fala que a melancia está estragando. Então, não é só por causa do preço. Mas tem outros vídeos em que os caras falam, o produto não tem preço, né? Cebola sem preço, banana sem preço, manga sem preço, né? E aí, por que isso está acontecendo? Então, o que acontece é que é normal, isso acontece todo ano acontece perda de safra por conta de preço. E qual é o motivo pelo qual esse pessoal não doa essa comida para quem está passando fome? Então, vamos lá. Primeiro, vamos separar as coisas. Isso aí não é o agro, tá? O agro é o magnata da agropecuária. O cara tem uma fazenda de milhares de hectares, que planta soja, que planta milho, que exporta, tá? Quem planta alimento no Brasil não é grande produtor rural. Isso é muito importante você saber. Quem planta fruta, quem planta banana, quem planta cebola, quem planta arroz, quem planta feijão, isso é pequeno e médio agricultor. Então já começa aí. Não é o agro que a gente fala. O agro é o grandão, tá? Ponto número 1. Ponto número 2. O Brasil tem um problema grave de falta de condição de coletar esse alimento. Então, assim, dependendo da região, dependendo do local onde se perde uma produção, não tem como doar. Não tem como, por quê? Porque o governo não tem uma estrutura para coletar isso aí e fazer uma distribuição. Ah, mas o cara não podia então ir lá na praça da cidade e fazer a doação? Até poderia, mas assim, também, muitas vezes, o custo de fazer isso, de contratar um caminhão, encher o caminhão, levar para a cidade, é um custo que o cara já perdeu a safra toda, já está no prejuízo, ele não vai arcar com um custo a mais para distribuir essa alimentação se ele já está no prejuízo. Então o certo seria, de fato, os governos estaduais, municipais e também o governo federal ter uma estrutura para recolher, falar, tá sobrando aí um alimento na sua lavoura, você não vai vender porque o preço está ruim, eu vou aí com o caminhão buscar e vou distribuir, ou dar para merenda escolar, ou sei lá, vou distribuir na praça, né? O ideal seria que o Brasil tivesse estruturas de coleta desse alimento. Em pouquíssimos lugares existe essa estrutura. Então isso é um fator dificultador também, porque muitas vezes o agricultor joga o produto no chão, porque até para tirar de lá e doar tem um custo. E ele já está no prejuízo, já perdeu a lavoura dele. Então também tem isso. Tem um egoísmo? Tem um egoísmo. Temos que dizer que tem sim. Tem gente que poderia sim botar no caminhão, levar na cidade e entregar na praça para a gente que está com fome. Mas tem o outro, principalmente quando a gente está falando de pequenos e médios agricultores, que é quem de fato produz alimentos no Brasil,
que tem essa dificuldade também, né, de logística, de fazer a doação. Tem responsabilidades legais de quem doa alimentos, se der um problema, a pessoa vai responder, se der uma intoxicação. Enfim, a nossa legislação não ajuda muito quem está disposto a doar alimento. Não ajuda. Ao contrário, ela cria dificuldades, tá? Então junta esse egoísmo de querer fazer o preço subir, de preferir jogar fora, mas também o fato de que distribuir esse alimento muitas vezes vai gerar um custo a mais para quem já está no prejuízo. É por isso que isso acontece, tá? Tem esses dois fatores. Sim, pode reclamar, você não está errado de reclamar dessas pessoas, mas também tem que olhar o outro lado. Nem todo mundo é vilão nessa história, tá? E a gente precisa saber separar o joio do trigo. E por falar em inflação de alimentos, também muita gente fica me perguntando por que os alimentos estão tão caros. O café é mais caro, que está por trás da alta dos preços, né? AgroLink, a matéria. É o seguinte, vamos falar sobre isso, porque o café subiu quase 50% ano passado, em um ano, né? E aí por que isso aconteceu? Tá todo mundo bravo, porque vai no mercado, o café tá caro, aí culpa o Lula, mas a gente precisa entender a dinâmica também de como é que se compõe o preço do café no mercado. Seguinte, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. O café é a commodity mais vendida no mundo, tá? E neste momento está faltando café no planeta Terra. Está tendo menos café do que a quantidade de pessoas dispostas a beber café. Então isso naturalmente faz o preço subir. Se tem menos oferta do que demanda, o preço sobe. E por que tem menos oferta do que demanda? Tem alguns motivos. Um deles, problemas de clima, seca muito grande, aí atrapalha a florada do café, não produz fruto. E tem essa situação que o ano passado a gente viu muito, incêndios em São Paulo causam danos irreversíveis a cafezais. Colheita só em 2027, diz o produtor. Olha essa fotografia aqui de uma plantação de café que foi completamente destruída por um incêndio e perdeu tudo. O cafeicultor perdeu tudo. Isso aconteceu em vários lugares, principalmente no estado de São Paulo, que é um grande produtor de café, na região ali da Alta Mogiana, Ribeirão Preto, Franca, sul de Minas também teve uma perda grande da produtividade de café. O Brasil produziu 4% menos café em 2024 do que tinha produzido em 2023. Então esse é um fator. Fator número 2, o dólar subiu no final do ano, você se lembra, chegou até a 6,30 lá em dezembro, agora voltou a cair, mas tinha disparado. E aí quando ele disparou, ficou mais atrativo para o mercado internacional comprar o café brasileiro, porque quem tem dólar compra mais café do que antes, porque o dólar está valorizado. Então, para os produtores brasileiros passou a ser mais interessante exportar o café do que vender aqui no Brasil. Então teve mais café indo para fora e isso também faz o preço subir, porque sobra menos café no mercado brasileiro. Então, com menos café sendo ofertado, de novo, o preço vai subir, naturalmente, né? E aí, também teve um outro motivo, que é o seguinte, um grande comprador de café entrou na parada. Consumo de café dispara na China e beneficia exportações brasileiras do grão. A China nunca foi tomar café, a parada dele sempre foi chá. Só que de uns anos para cá, aumentou muito o consumo de café na China, principalmente entre os mais jovens. Aumentou 20 vezes o consumo de café na China. E o que a gente está falando? Você está falando do país com a maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É praticamente cada um habitante da Terra, de cada 5 habitantes da Terra, um é chinês. E aí esse país gigantesco aumentou o seu consumo de café em 20 vezes nos últimos anos. E está comprando esse café brasileiro. Então também entrou um concorrente à altura para comprar o café brasileiro e não sobra café para ficar no mercado nacional. Esses são os motivos que levaram ao aumento do preço do café. Não tem a ver com imposto, não tem a ver com nenhuma medida específica do governo, tem a ver com uma sazonalidade. Teve seca, teve incêndio, isso diminuiu a produção e teve mais exportação porque o dólar subiu e porque surgiram novos compradores. Então isso faz com que tenha menos café disponível e isso eleva o preço. E não é o único alimento que subiu, né? O ovo também subiu, mas nem começou aqui, começou lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro lugar onde subiu. Olha só. Preço da caixa de ovos nos Estados Unidos chega a R$70, o impacto da gripe aviária. E esse é o principal motivo do aumento do preço do ovo. Mas não é o único, também vou te contar. Por quê? Teve lá um surto de gripe aviária nos Estados Unidos, milhões e milhões de galinhas morreram com esse surto. Então diminuiu demais a produção de ovos nos Estados Unidos. E aí o que os Estados Unidos... Primeiro sobe o preço lá, porque tem menos ovos. E aí o que os Estados Unidos fazem? Começam a importar ovos, porque está faltando ovos lá. E você sabe que americano come ovo frito no café da manhã, né? E come bastante ovo. Então ele começou a comprar o ovo brasileiro. E aí os produtores brasileiros resolveram exportar os ovos para os Estados Unidos porque está compensando mais, porque eles estão pagando mais. Você viu o preço está lá, R$70 uma caixa de ovo.
né? Então, isso fez o preço do ovo subir. A concorrência que os Estados Unidos estão fazendo com o mercado brasileiro, porque eles estão comprando os nossos ovos. E não foi o único motivo, a gente está passando por ondas de calor, né? Neste momento, inclusive, a gente está no meio de uma onda de calor. Semana passada teve outra, já há uns meses atrás teve outra, está tendo isso constantemente no Brasil, grandes bolhas de calor. Calorão estressa galinhas e ajuda a disparada do preço dos ovos, entenda. O que acontece? Esse excesso de calor faz com que a galinha bote menos ovos. Então a produção cai. Inclusive, muitos animais acabam morrendo se a temperatura lá da granja não estiver muito bem controlada. Morre de calor e perde animais que estão produzindo. Então, o Brasil está, igualzinho o café, produzindo menos ovos por causa das bolhas de calor e ainda está enfrentando a concorrência do mercado americano que está comprando os ovos brasileiros. Então, de novo, exatamente igual ao café. Tem menos ovos disponíveis do que a quantidade de brasileiros que quer comer ovos. Então, isso faz o preço disparar. E é por isso que esses dois alimentos que são básicos estão mais caros. Vai mudar? Vai mudar à medida em que a gente parar de enfrentar um pouco dessas ondas de calor e também à medida em que a quantidade de animais, de galinhas nos Estados Unidos foi recuperada depois desse período de surto de gripe aviária. Quando tiver mais galinha botando ovo nos Estados Unidos, vai cair o preço, porque vai aumentar a oferta, eles também vão parar de comprar os ovos brasileiros, vai sobrar mais ovos aqui no mercado brasileiro, e aí o preço vai cair também. Isso deve acontecer, enfim, nos próximos meses, mas por enquanto é isso, gente. De novo, não é um fator de governo, não tem nada a ver com o governo, tem a ver com um fenômeno climático e uma doença que provocou uma diminuição na produção de ovos no Brasil e nos Estados Unidos, que estão comprando esses ovos da gente. De qualquer maneira, a gente precisa estar atento que é o seguinte, não é esse desespero todo também a inflação dos alimentos não, tá? Ela está mais caro realmente, está mais alta do que a inflação média, porém já foi muito, muito, muito pior. Inflação de alimentos no governo Lula é cerca de metade da registrada no governo Bolsonaro. Em 4 anos de governo Bolsonaro, foi 57% de reajuste no preço dos alimentos. 57%. Nos 2 primeiros anos do governo Lula, passou pouco de 8%. Se você dividir em 2 anos, de média, dá 4,36% de inflação dos alimentos por ano do governo Lula. Então, assim, é mais que o dobro a inflação dos alimentos do governo Bolsonaro. Então, calma, gente. Tá ruim, ninguém está gostando de pagar o que está pagando no supermercado, porém já foi muito pior e a gente não pode esquecer disso. Porque se a gente esquece disso, a gente cai na esparrela de querer voltar. E aí sim, você vai ver o que é alimento caro. Tá? Quanto é que estava o leite em 2021, 2022? Quanto é que estava o óleo de cozinha, o óleo de soja? Lembra bem? A carne está cara? Tá não, tá baixando o preço, inclusive, tá? Em 2023 o preço da carne caiu quase 10%, aí em 2024 subiu, e agora em 2025 já começou a cair de novo, tá? Já caiu 4, 5% os preços dos cortes da carne, alguns cortes da carne, nesse janeiro e fevereiro de 2025. Por quê? Porque está de novo recuperando o rebanho. O que levou ao aumento do preço da carne também foi uma diminuição na produção. Então agora essa produção está voltando a crescer e isso significa mais carne disponível e significa também preço menor. Né? Então é por isso que você tem que ficar atento e saber que, na verdade, a inflação dos alimentos não é boa, não está legal, mas já foi muito pior do que isso. E o que subiu não vai cair, né, gente? Pode cair assim, na sazonalidade, o café sobe, depois cai, uma coisa ou outra, mas na média, o que subiu não cai mais. O que vai acontecer é que vai passar a subir menos intensamente, e é o que aconteceu, a inflação ainda existe, ou seja, os preços continuam subindo, mas num ritmo muito menor do que era o ritmo de subida na época do governo Bolsonaro. Isso precisa ficar registrado e é muito importante.